E aí, galera, vocês estão bom? Professor Alex na área para mais uma aula de física e esta aula vai ser sobre leis de Kirchhoff. Então fica ligado aí, vamos para a aula. Então tá aí a aula de hoje, leis de Kirchhoff, como eu falei para vocês, e vamos lá então. As leis de Kirchhoff, pessoal, são duas leis que a gente usa para resolver circuitos elétricos, beleza? A primeira lei de Kirchhoff, ela também é conhecida como lei dos nós, tá? E ela é enunciada, entre outras formas, dessa maneira aqui, ó. A soma das intensidades das correntes que chegam a um nó é igual à soma das intensidades das correntes que saem do mesmo. Ou seja, se eu somar as correntes que estão chegando em um nó, ela vai ser igual à soma das correntes que vão estar saindo deste nó. O que é um nó, pessoal? É onde vários fios se encontram. Tá? Uma região onde vários fios elétricos, vários condutores elétricos se encontram, beleza? Aqui você tem a corrente I1 chegando, I2 chegando nesse nó, e aqui a corrente I4 e I3 saindo desse nó. Então, se eu somar a intensidade dessas duas correntes, tem que ser igual à intensidade dessas outras duas correntes aqui, tá? Essa é a primeira lei de Kirchhoff, também conhecida como lei dos nós, beleza? Então, aqui no caso do nosso exemplo, se eu somar a corrente 1 com a corrente 2, vai ser igual a somar a corrente 3 com a corrente 4. Soma das correntes que chegam são igual a soma das correntes que saem de um nó. Beleza? Isso para o nosso exemplo aqui. Beleza? Mas a ideia é essa aqui, ó. Soma as correntes que chegam vai ter que ser igual a soma das correntes que saem. Um exemplinho rapidinho para a gente fazer, ó. Utilizando o mesmo desenho. Você tem a corrente I1 que vale 2 A, a I2 que vale 3 A, a I4 que vale 1 A. Aí o exercício pergunta qual deve ser o valor de I3. Então vamos lá, ó. Usando o nosso exemplo aqui, ó, I1 mais I2, que são as correntes que chegam, vai ser igual a I3 e I4, que são as correntes que saem. Então, 2 mais 3 tem que ser igual a I3 mais 1, beleza? 2 mais 3 é 5. Esse 1 aqui é positivo, passa para o outro lado negativo. 5 menos 1 igual a 4. Então assim eu descubro o valor dessa corrente I3, beleza? Esse exemplo é simples, é fácil, só para você ver uma das aplicações da primeira lei de Kirchhoff, beleza? Segunda lei de Kirchhoff, também conhecida como lei das malhas, ela é enunciada desse jeito aí, ó. Percorrendo uma malha num certo sentido, partindo e chegando ao mesmo ponto, a soma das diferenças de potenciais é nula, beleza? Primeira coisa, nós temos que definir o que é uma malha, tá? Mas o que essa lei fala? Que se eu somar todas as diferenças de potenciais dentro de uma malha, ou seja, você percorrendo um circuito, saindo e chegando no mesmo ponto, a soma de todas as diferenças de potenciais tem que ser igual a zero. Tá? O que é uma malha? Uma malha é uma parte fechada de um circuito. Por exemplo, isso aqui é uma malha. Ó, tá? A corrente vem, passa e dá a volta em uma malha. Isso aqui é uma malha. É uma parte fechada de um circuito. Está aqui, ó, uma malha. Beleza? Nesta malha, exemplos aqui, ó, eu tenho um resistor, eu tenho um gerador e aqui um receptor. Beleza? Isso aqui é uma malha composta por um resistor, gerador e receptor. Se eu somar as diferenças de potenciais aqui dentro dessa malha, a soma de todas as diferenças de potenciais tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu somar a diferença de potencial de A e B, a diferença de potencial de B e C e a diferença de potencial de C e D, se eu somar essas três diferenças de potenciais, isso tem que dar zero. Beleza? Essa aqui é conhecida como lei das malhas, beleza? Aqui para vocês, ó, o exemplo do que é uma malha. Aqui, ó, tem um circuito dessa maneira aqui, ó. Cada um desses quadradinhos é o que a gente chama de malha, beleza? Aqui a gente tem a malha 1, a malha 2, alguns chamam de malha alfa, malha beta, e assim sucessivamente, certo? Mas o importante é que vocês entendam que uma parte fechada de um circuito é o que nós chamamos de malha. Então aqui nós temos uma malha, outra malha, e aqui nessa malha nós temos um nó no ponto B e um nó no ponto E, tá? Por que um nó aqui? Porque aqui vai chegar uma corrente e aqui ela vai se dividir. E aqui vai chegar outras correntes e aqui ela vai se somar, certo? É um ponto onde se encontram fios, é um ponto de encontro de fio, por isso nós chamamos de nó, beleza? Então nesse circuito nós temos duas malhas e dois nós, beleza? E se eu somar a diferença de potencial dentro dessa malha, tem que dar zero. Se eu somar a diferença de potencial nesta malha,
malha também tem que dar zero, beleza? Ou seja, se eu somar a diferença potencial de AB, BE, EF e FA, se eu somar todas as diferenças potenciais nesses pontos, tem que dar zero. E nessa malha aqui também, ó, se eu somar a diferença potencial BC, CD, DE e EB, se eu somar a diferença de potenciais aqui, ó, nesses segmentos aqui desta malha, também tem que dar zero, beleza? Então aqui dentro desse circuito nós temos duas malhas e dois nós. Se eu somar a diferença de potenciais nesta malha, eu vou ter uma soma igual a zero. Se eu somar as diferentes potenciais nessa malha, eu também vou ter uma soma igual a zero, beleza? Polaridade e diferença de potencial dos elementos do circuito. Quando a gente fala da lei das malhas, nós falamos o seguinte: quando a gente soma a diferença de potencial quando você percorre uma malha, tá? Indo de um começo e voltando para o mesmo ponto, quando a gente percorre uma malha, a soma das diferenças de potenciais tem que ser igual a zero. Isso indica que existem diferenças de potenciais positivas e diferenças de potenciais negativas. Quando que elas são positivas e quando que elas são negativas? É isso que a polaridade trata. Ela trata se é positiva ou se é negativa essa diferença de potencial. E os elementos do circuito que nós vamos analisar são as forças eletromotrizes e a resistência. Tá? Quando você está percorrendo uma malha, quando essa força eletromotriz é positiva ou negativa, e quando está percorrendo uma malha, quando que a diferença de potencial no resistor é positiva ou negativa. Beleza? Então vamos lá. Aqui o primeiro grupo que a gente vai adotar é o de uma força eletromotriz. Então aqui você tem, ó, um ponto A e um ponto B, e entre eles aqui você tem uma força eletromotriz. Se eu estiver percorrendo o circuito no sentido do polo negativo para o polo positivo, essa diferença de potencial aqui, essa força eletromotriz, ela recebe um sinal negativo. Se eu estiver percorrendo o circuito, a malha, tá, e passar por uma força eletromotriz do ponto positivo para o ponto negativo, eu vou ter então uma diferença de potencial positivo, ou seja, essa força eletromotriz fica positiva, beleza? Se eu estiver percorrendo a minha malha e passar por uma força eletromotriz do sinal negativo positivo, essa força eletromotriz recebe um sinal negativo. Se eu estiver percorrendo a minha malha e passar por um ponto aqui de força eletromotriz no sentido do polo positivo para o negativo, essa diferença de potencial fica positiva. Agora, se eu estiver percorrendo a minha malha e passar por um resistor, tá? Quando que fica positivo e quando que fica negativo? Se eu estiver percorrendo a minha malha e passar por um resistor no mesmo sentido da corrente, então no sentido contrário da corrente, essa diferença de potencial ela fica negativa, beleza? Então, se eu estiver percorrendo a minha malha e passar no sentido contrário da corrente por um resistor, essa diferença de potencial ela fica negativa. Se eu estiver passando por uma malha e passar por um resistor no mesmo sentido da corrente elétrica, a minha diferença de potencial ela fica positiva, beleza? Então aqui nos geradores, se eu tiver do sentido do polo negativo para o positivo, a minha força eletromotriz é negativa. Se eu tiver do positivo para o negativo, a força eletromotriz fica positiva. Se eu estiver passando por um resistor no sentido contrário da corrente, a minha diferença de potencial fica negativa. Se eu estiver passando no mesmo sentido da corrente, a diferença de potencial fica positiva. Beleza? Vamos aqui um exemplo básico de como se aplica essa segunda lei de Kirchhoff. Tá? Aqui eu tenho um gerador de força eletromotriz igual a 20 volts. A diferença de potencial que passa no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3. E ele quer saber qual é a diferença de potencial que passa no resistor 4. Beleza? Como eu posso resolver esse exercício? Eu posso aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Para aplicar a segunda lei de Kirchhoff, primeiro eu tenho que definir um sentido para percorrer essa malha. Então eu vou percorrer essa malha nesse sentido aqui, ó. Beleza? Se eu somar as diferenças de potenciais durante o meu percurso, essa soma tem que ser igual a zero. Então vamos lá, ó. Vou partir daqui. Eu estou indo do polo negativo para o positivo, uma diferença de potencial de uma força eletromotriz, então recebe o sinal negativo, menos 20. A corrente elétrica nesse circuito, eu sei que vai no mesmo sentido que eu adotei,
Então, aqui eu vou passar para o resistor no mesmo sentido da corrente, mais 3. Aqui também vai ser no mesmo sentido da corrente, mais 6. Aqui também no mesmo sentido da corrente, mais 4. E esse aqui eu quero descobrir a diferença de potencial nesse resistor 4. É só fazer essa soma aqui agora. 3 mais 6 mais 4 dá 13. Menos 20 mais 13, isso vai dar menos 7. Isso aqui está negativo. Passo para o outro lado, fica positivo. Então, a diferença de potencial no resistor 4 é igual a 7 volts. Beleza? Essa é a resposta. Esse exemplo é um exemplo básico da aplicação da segunda lei. Então, a gente já fez um exemplo básico da aplicação da primeira lei de Kirchhoff e agora fizemos um exemplo básico da aplicação da segunda lei de Kirchhoff. Beleza? O exercício agora que eu vou passar para vocês, esse exercício aí, ele é um exercício comum, que cai bastante sobre essa segunda e a primeira lei de Kirchhoff. Beleza? É um exercício básico que cai com certa frequência, muda seus valores, o tipo de circuito, mas a ideia principal é a mesma, é você aplicar as duas leis de Kirchhoff para solucionar o problema. Beleza? Então, o que o exercício fala? Ele fala o seguinte, ó. O circuito abaixo é formado por um gerador de força eletromotriz igual a 24 volts e resistência interna igual a 2 ohms. Está aqui. Um receptor de força contra a eletromotriz igual a 6 volts. Está aqui. E resistência interna igual a 2 ohms. Está aqui também. E um resistor de resistência igual a 4 ohms. E ele pede para você calcular essa corrente I3 aqui. É isso que ele está perguntando para você. Como você soluciona esse problema? Tá? Você vai aplicar as duas leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff que a gente aplica é essa aqui, ó. Eu sei que a soma das correntes que chegam a esse nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. O que está chegando nesse nó aqui, ó? I1. O que está saindo? I2 e I3. Então, I1 é igual à soma da corrente 2 mais a corrente 3. Beleza? Então, aqui é a primeira parte desse exercício. Eu saber essa teoria. Eu entender o que está sendo pedido e ver o circuito e imaginar o que está acontecendo. Para resolver esse problema também, eu vou fazer duas coisas. Eu vou pegar aquele circuito e vou dividir em duas malhas. Aqui eu tenho a malha 1 e aqui a malha 2. Beleza? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Aí eu vou analisar a malha 1 primeiro e depois eu analiso a malha 2. Então, lá. Vou analisar a malha 1. Para analisar a malha 1, primeiro eu tenho que adotar um caminho pelo qual eu vou percorrer essa malha. Eu vou adotar esse sentido aqui, ó. Esse sentido de percurso dessa malha. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, eu vou partir disso aqui, ó. Beleza? Eu estou percorrendo minha malha, uma força eletromotriz, indo do ponto negativo para o polo positivo. Então, isso aqui tem que ser negativo. Então, aqui, ó, menos 24. Aí, eu passo por aqui, indo do polo positivo para o negativo. Então, isso aqui tem que ser positivo. Então, tá aqui mais 6. Aí eu passo pelo resistor aqui no mesmo sentido da corrente. Se eu estou passando no mesmo sentido da corrente, tem que ficar positivo. Como calcula a diferença de potencial no resistor? É a resistência vezes a corrente. No caso aqui é a corrente I2. Aí volta a passar aqui nessa resistência interna. Também estou passando no mesmo sentido da corrente. Então aqui fica a resistência 2 vezes a corrente I1. Tudo isso tem que ser igual a 0. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar uma dessas duas correntes, I1 ou I2, beleza? Eu vou isolar I1, tá? Então aqui ó, eu faço 24, menos 24 mais 6, dá menos 18. Eu passo o menos 18 para o lado, ele fica positivo, beleza? Aí eu tenho esse 2 e 2, eu passo para lá, ele fica negativo. E eu pego esse 2, passo dividindo, eu vou ter isso aqui. Tá? Simplificando isso aqui, ó. 18 por 2 é 9, 2 e 1 e 2, 2 vezes I2 é igual a I2. Então, descubra aqui ó, que a corrente 1 é igual a 9 menos I2. Beleza? Anotem esse resultado aqui para mim. Agora eu vou analisar a segunda parte aqui do meu circuito, ou seja, a minha segunda malha. Então, eu vou adotar aqui esse sentido para percorrer a minha malha, tá? Então, aqui, adotando esse sentido, se eu partir aqui, ó, vamos começar aqui, tá? Vamos partir daqui. A corrente I3, ela está percorrendo aqui, então ela está no mesmo sentido que eu estou percorrendo a minha malha. Então, a diferença de potencial aqui é 4 vezes a corrente 3. Depois, eu vou passar aqui, ó,
no sentido contrário da corrente. Tá vendo que a corrente está descendo, eu vou percorrer meu circuito no sentido contrário. Certo? Se eu estou no meu sentido contrário, então isso aqui tem que ficar negativo. Então fica menos 2 vezes I2. Que aqui no caso a corrente é I2 e nesse caso aqui a corrente é I3. Tá? E aqui quando eu estou percorrendo meu circuito, eu estou indo do polo negativo para o positivo. Então isso aqui tem que ser negativo. Então tá aqui, ó, menos 6. Tá? Resolvendo isso aqui, eu vou pegar esse menos 6 e passar para o outro lado. E eu vou isolar agora o I2. Beleza? Então aqui fica, ó. Isso aqui passa para o outro lado, perdão. O I2 aqui que eu vou isolar, ele passa para o outro lado, fica positivo. Beleza? Aí eu pego esse 2 e passo dividindo, então vai ficar I2 igual a 4 e 3 menos 6 dividido por 2. Simplificando aqui, ó, 4 e 3 fica 2 e 3. 6 dividido por 2 é 3. Então fica aqui, ó, meu I2 fica igual a isso aqui. Eu quero que você anote isso para mim também. Beleza? Agora vamos analisar meu circuito de maneira completa. Tá? Então o que eu tenho? Eu tenho que a corrente 1 é igual a corrente 2 mais a corrente 3. Eu sei que a corrente I1 é igual a 9 menos a corrente I2. E eu sei que a corrente I2 é igual a 2 vezes a corrente 3 menos 3. Beleza? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou substituir dentro do I2, aqui, eu vou substituir por esse valor. Tá? Vai ficar aqui, ó. I1 é igual a 9 menos 2 e 3 menos 3. Depois eu vou pegar esse valor de I1 aqui e vou aplicar nessa minha conta, junto com a do I2. Então eu vou ter algo assim, ó. I1 é igual a 9 menos 2 e 3 mais 3, porque eu fiz a distributiva aqui, menos com menos é mais. Tá? E aqui eu substituí o I2. Tá? O I2 está aqui, ó. Eu peguei isso aqui, substituí o I1 e substituí o I2. Você vai ver aqui que eu só fiquei com I3, ó. A única incógnita que eu tenho aqui é I3. Então, resolvendo para I3, eu vou ter o seguinte, ó. Vou jogar tudo que é I3 para um lado, tudo que não tem para o outro, certo? Então, aqui, ó, eu pego isso aqui que está negativo, passo para o outro lado que fica positivo. Pego isso aqui que está negativo, passo para cá que fica positivo. Então, fica 9 mais 3, 12. Mais esse 3, 15. Aqui é negativo, passei para o outro lado, ficou positivo. Então, 2 e 3 mais 1 é 3, com esse 2 que foi para lá, 5. Então, eu fico 15 igual a 5 e 3. Pego esse 5, passo dividindo, 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, eu descobri que a minha corrente I3 é igual a 3 ampere. Se eu quiser substituir e descobrir o I2, basta eu aplicar esse I3 aqui. E eu acabo descobrindo, então, 2 vezes 3 é 6, menos 3 é 3 também. Então, eu descubro isso aqui, a corrente é 3. Então, I3 igual a 3, I2 igual a 3 também. Então, minha corrente I1 é igual a 6 ampere. Beleza? Então, essa aí foi uma aula de hoje sobre leis de Kirchhoff, aplicação da primeira e da segunda lei, 2 exemplos básicos e um exercício típico do Qsky, que você vai encontrar em vestibulares e Enem da vida. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até mais.